eu sou a Ana Lara e esse vídeo é sobre o livro do Emílio Sanches, Leitura na Sala de Aula. Na introdução, o Emílio Sanches, ele fala como que o livro é dividido, as formas como ele pode ser lido, ele fala das análises que foram feitas na sala de aula, observando o comportamento dos professores e dos alunos. Ele e mais outros dois coautores conseguiram juntar uma espécie de evidências, das quais eles destacaram 3. E diante dessas 3 evidências, eles dividiram o livro em 3 partes, sendo assim a primeira dedicada aos alunos, e a segunda dedicada aos professores, e a terceira dedicada aos formadores de professores. Bom, a primeira parte é dedicada sobre qual caminho os estudantes precisam levar para conseguir uma compreensão melhor na questão das leituras e compreensão dessas leituras, para poder se tornarem leitores competentes. Já na segunda parte, é mais dedicado aos professores, que vai do capítulo 5 até o capítulo 10, onde dos capítulos, na verdade, 6 ao 10, são práticas para a sala de aula, como esses professores podem fazer essa organização de leitura e formação e participação dos alunos. E a terceira parte é totalmente dedicada aos formadores de professores. A terceira parte, na introdução, ele diz que precisaria ter um novo livro para falar realmente sobre todas as questões, mas na terceira parte, basicamente, tem todos os problemas que os formadores enfrentam diante dos desafios que é formar professores, e também a forma como eles vão ajudar esses professores. No capítulo 1, é falado sobre os 3 protagonistas, que são justamente o aluno, o professor e o formador, e os desafios que eles precisam enfrentar para que essa produção seja eficiente e, ao mesmo tempo, factível para a sala de aula. Ele continua aqui no segundo capítulo. Os alunos eles precisam entender os desafios que eles também precisam enfrentar para a compreensão dos textos e das leituras. E no terceiro capítulo, eles têm que utilizar esses meios que foram aprendidos no capítulo 2 para poder executar esses problemas, para poder resolver esses problemas. E no capítulo 4, eles resolvem esses desafios, maneiras de como eles podem resolver esses desafios. Ainda na introdução, fala também sobre a questão de formas para ler o livro. Tem 4 formas de ler o livro, dependendo de qual protagonista você é. Por exemplo, se você for professor, em atividade já, na sala de aula, você pode ler dos capítulos 5 ao 10, porque a primeira parte introdutória já é, querendo ou não, aplicável em sua sala de aula. Então, basicamente, você já entende e conhece a teoria. A segunda forma é os formadores, que eles vão ler os penúltimos e últimos capítulos, porque são mais importantes para eles, no caso, ler essas últimas partes. A terceira forma é do nível acadêmico, que você lê ali até o primeiro nível de leitura. E a quarta é para os professores em formação, que precisam ler todas essas partes para poder conseguir entender o que realmente o livro quer passar, quer mostrar. E ainda assim, ainda na introdução, o autor fala das esperanças que ele deseja pro livro. E assim ele começa com a parte 1, que é sobre o desafio do aluno. Na verdade, ele começa primeiro falando sobre os 3 protagonistas, né? Que é o professor, o formador e o aluno. E aí ele faz esse apanhado de ele traz o apanhado de problemáticas. E aí ele vai para a parte 1, que é o desafio do aluno.
Lá ele fala quais desafios os alunos precisam enfrentar e vão enfrentar e como eles podem lidar com isso com a parte 2, que já vem a parte do o que significa compreender. E aí, na parte o que significa compreender, que os alunos vão entender como é que eles podem superar esses desafios lançados na parte 1 e assim fazerem melhor proveito dessas questões. Assim, aprendendo sobre esse processo que leva para poder ter a competência da leitura. Olá a todos, eu irei falar agora sobre um tópico que está presente no livro Leitura em Sala de Aula, cujo nome é Como nos convertemos em bons leitores, competências necessárias para a compreensão. Bem, e existem as competências necessárias para reconhecer as palavras que são escritas com precisão e as competências que são necessárias para nós compreendermos o discurso como um todo. E na tentativa de eles serem bem mais didáticos, os autores selecionaram 5 grandes competências que eles consideram essenciais para a compreensão completa do texto, apesar das diversas características que ele pode possuir no pós-leitura. Bem, sendo elas a primeira, que é um bom corpo de conhecimentos para fazer inferências para atribuir papéis corretos aos diferentes elementos de preposições para relacionar diferentes partes do discurso. O segundo grande habilidade, melhor dizendo, competência que eles acham essencial é a habilidade para reconhecer as palavras com precisão e rapidez. E tem a terceira, que é a habilidade retórica, ou seja, isso é a capacidade de nós detectarmos, interpretar e usar certos recursos textuais, como os anáforas, marcadores retóricos, elementos indicados e etc. Enfim, a quarta, que é a habilidades metacognitivas, para conseguir poder se regular durante a leitura, ou seja, é colocado o objetivo para solucionar qualquer problema de compreensão que ameace a consecução dele. E por fim vamos falar da quinta, que é a última competência que os autores acham necessária, que é a adequação da memória de trabalho que permita, dentro de suas limitações, a orquestração maior de processos de retenção de maior número de ideias possíveis. E, portanto, a aquisição das competências separadamente leva tempo. E para adquirir várias dessas competências é necessário um grau êxito. Por isso, essa é aí que entra o professor como uma chave principal para nos ajudar a adquirirmos essas competências na leitura. Então, dando continuidade ao que o João trouxe para a gente sobre leitura, agora nós vamos falar um pouco sobre o fomento da compreensão leitora, a diferença que tem entre ensinar a compreender e ajudar a compreender. Quando tratamos dessas duas temáticas, surgem duas questões. O que ensinar e como eu vou ensinar para o meu aluno em sala de aula quando estiver trabalhando, claro, a compreensão de textos. E nisso daí, nós temos uma solução apenas, ajudar para ensinar. Eu devo primeiro ajudar o meu aluno, dar os passos para que ele consiga entender alguma coisa e depois eu vou de fato ensiná-lo. E nessa situação surge uma alternativa que vai solucionar o meu problema, que é basicamente fazer com que o meu aluno crie objetivos, crie estratégias para que ele possa compreender um texto. E com essas estratégias que ele mesmo criou, ele consegue compreender o texto agora? Isso facilitou a leitura do texto para ele e ele conseguiu absorver o quê? Do tema daquele texto. Então, nessa situação, o meu aluno é o principal fenômeno. Ele é aquele que está ligado diretamente à compreensão de texto. E essas estratégias, esses objetivos que o próprio aluno monta ou montou, vai ser útil para outros textos, para qualquer outro texto que ele estiver lendo, de outra matéria que seja, e vai ser útil para ele. Esse é o primeiro passo em que
os professores devem dar ajuda aos alunos. Sendo assim, agora surgirão mais 2 pontos importantes também agora, de fato, na hora de ensinar o meu aluno a compreender textos, que no caso são 2 dicotomias, o ensino implícito e o ensino explícito. Nessa situação, o ensino implícito ele está focado em ajudar o aluno a compreender, e o ensino explícito está focado em ensinar o aluno a compreender o texto em questão. E nessas 2 situações, no primeiro, em ajudar o aluno, nós vamos criar os objetivos, como dito anteriormente, para que ele possa ser ativo e frutífero na hora da aprendizagem, na hora da leitura que ele está fazendo, e depois, na hora de ensinar de fato, nós traremos como situação com que o aluno seja estrategista de fato na hora de ler textos. E essas estratégias vão facilitar a sua compreensão no texto em questão. Em ajudar a compreender, nós temos a situação de que serão ensinadas aos alunos algumas formas, maneiras mais simples de resumir o texto e de fazer inferências com alguns elementos críticos sobre, claro, o assunto que está sendo tratado naquele texto. E nisso daí transformará a consciência do aluno em ação, ou seja, agora ele, além de compreender o texto mais facilmente, digamos assim, ele começará a impor as suas ideias, as suas opiniões, de acordo, claro, com aquele texto. E aí, depois disso, nós vamos ter a seguinte situação, que é quando estamos ensinando a compreender, vamos explicar aos alunos o que deve ser feito, depois o aluno converte esses conhecimentos, essas consciências em ações para compreender, ler o meu texto. Então, em ajudar a compreender, nós vamos detalhar o que é preciso e como eu devo fazer para facilitar a leitura, e em ensinar a compreender, nós vamos promover essa experiência ao aluno, e com essa experiência ele vai ser um aluno mais ativo, com êxito nas suas produções e compreensões também. Olá a todos, mais uma vez, gostaria de agradecer a atenção de todos no nosso vídeo Leitura em Sala de Aula. Bom, espero que nós tenhamos conseguido destrincheirar, dar uma análise melhor, uma compreensão melhor sobre como trabalhar o texto em sala de aula e que nós possamos continuar a prosseguir nessa caminhada que se é ensinar a pessoa a ler. E é isso. Obrigado, galera.